Hoje nós vamos falar sobre planejamento. Planejar conforme a determinação do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 16. Esse Provérbios, ele fala tudo sobre planejamento. Ele dá as diretrizes. E deixa aberto, porque aos poucos nós vamos vendo. Tem aí a introdução já é logo no verso 1, Provérbio 16, vamos falar do 1 até o versículo 9, vai te dar toda a base para planejar a sua vida, toda a base. Diz assim, vamos ler somente o verso 1 primeiro. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque o Senhor tem trabalhado em nossas mentes, em nossos corações, e nós dependemos do Senhor em todas as áreas. Então eu oro em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor possa nos falar neste momento de ministração, Pai. Que a voz do Senhor seja mansa, Senhor Deus, para que a gente possa aprender de Ti, Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus, para as pessoas que estão nos vendo, estão nos ouvindo, Senhor Deus, que sejam também transformadas pela Tua palavra, Pai. Que haja, Senhor Deus, um despertar completo da mente, para que elas possam compreender a grandeza do Teu amor no planejamento e em nosso viver diário. Nós te damos graças por esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, você, para planejar, quando está chegando o fim do ano, assim a gente fica muito preocupado com o planejamento, o que eu vou realizar no ano que vem. A minha esposa ontem perguntou, e aí? Qual é o complemento dos seus planos? Aí eu apresentei uma demanda grande lá para ela, que na minha concepção era grande, ela virou para mim e falou assim, é pouco. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O que acontece? Nós, na nossa vida de planejar, muitas vezes somos seduzidos pelo mundo, no sentido de isentar o Senhor deste planejamento. Existe uma tendência natural e mundana para isso. Muitas vezes nós deixamos de inserir o Senhor no planejamento. E aí, quando as coisas começam a dar errado, nós percebemos que está faltando alguma coisa. E este alguma coisa é exatamente o Senhor. Nós nunca fomos impedidos de fazer planos. Essa versão, quando vocês leram aí, quando eu li e vocês acompanharam, ao homem pertence os planos do coração. A transliteração desse pedaço quer dizer o seguinte, que Deus valida nós planejarmos, pertence a nós planejarmos. Deus está dizendo, o homem precisa de fazer planos, pertence ao homem fazer planos. É necessário que o homem faça planos, porque se você não fizer planos, você não vai saber onde chegar. E o Senhor é um Deus de norte, Deus dá direção para nós. Por isso que até os mais velhos, Ele dá sonhos. Por que Ele dá sonhos? Porque os mais velhos recebem sonhos para planejar, senão eles não receberiam sonhos. Quem tem sonho, tem metas, tem objetivos. Ontem eu conversava com a minha mãe, ela tem 88 anos, aí a mensagem dela, a conversa com ela comigo, era totalmente ligada a planejamento. A conversa foi tão impactante, que eu virei para ela e disse assim, então em fevereiro a senhora vai fazer os 89. Aí eu perguntei para ela, e aí, qual seria o desejo do seu coração?
eu vou fazer 89, mas a gente não pode regredir, né? Mas eu queria ter uns 52, 53. Porque ela tem muitos planos. Planos dentro da abrangência dela. Nós vemos hoje jovens que não têm planos. Você pergunta e eles não sabem o que farão. Não sabem o que vai acontecer no ano que vem. Não têm noção sobre o que Deus pode fazer na vida deles. Mas Deus é um Deus de planos. Porém, no seguinte sentido, nós planejamos e Ele executa. Esse é o ponto fundamental, é o cerne da questão. Você planeja o seu dia e Deus executa. Porque o poder de execução está no Senhor. Por isso, a parte B desse versículo que nós lemos diz assim: mas do Senhor vem a resposta da língua. Então a resposta para os seus planos vem de Deus. Deus é que responde. Por isso que Tiago 4, do verso 13 ao verso 15, diz que no verso 13 a pessoa fala assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para tal cidade, eu vou para tal lugar, vou contratar, vou comprar. Isso no verso 13, do 4:13 de Tiago. Aí no 14 diz assim: a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A nossa vida é um nada. Então você pode ter a intenção, mas você está na mão de Deus, nas mãos de Deus. Então é necessário nós sabermos segregar isso. Eu planejo, mas quem executa é o Senhor. Então escreva os seus planos e apresente os seus planos aqui para o Senhor neste fim de ano. Vamos levar para o monte, vamos orar aqui em oração, tenha Ele dentro da sua Bíblia e planeje, mas com a consciência que o Senhor que vai fazer. Por isso é que depois no verso 15 fala: se Deus quiser nós faremos isso, se Deus quiser nós faremos aquilo. Por isso que Tiago diz dessa maneira, a gente planeja e fala: se Deus quiser isso vai acontecer. Mas tem um aprendizado muito grande até o verso 9. Por quê? Porque Deus dá um método, ou a metodologia que você deve fazer nos planos. Ele dá os marcos, os princípios que devem ser seguidos. Então é imbatível. Do 16 do 1 ao 9, você praticamente tem um livro de planejamento, um livro crente, que mostra como Deus faz, ou como Deus fará. Esse ponto é extremamente importante, porque os marcos de cada versículo determina metodicamente como você vai desenvolver os planos. E isso é muito bom, porque uma das coisas que a gente pergunta para as pessoas que não fez, ou que fez um planejamento não muito disposto, é que ela fica perdida. Mesmo com o plano na mão, mesmo com o mapa daquilo que ela tem intenção de buscar, ela fica perdida. Mas o verso de 1 ao 9 do capítulo 16 de Provérbios te dá rumo e marca, põe os passos que você vai fazer. O verso 2 diz assim: os nossos planos, eles são avaliados pelo Senhor. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Veja que o Senhor não avalia a mente, Ele avalia o espírito. Então quando você estiver planejando, você planeja no seu espírito. Por que o Senhor avalia o espírito? Porque tem muita gente que planeja na mente coisas para prejudicar a outros, ou planeja no espírito coisas para prejudicar a outros.
Aí na mente ele te revela uma coisa, mas no espírito a intenção é outra. Então o Senhor não analisa só o que está na mente. As pessoas vêm com certos planos para a sua vida, que se você deixar, eles te jogam no buraco. E outra coisa que é importante, se você não tiver um plano na sua vida, certamente você será inserido no plano de alguém. Alguém vai te dar norte. Alguém vai determinar as regras para você. Ou você planeja, ou você fará parte de um planejamento. Porque a partir do momento que você planejar, o rumo é seu com o Senhor. E se você fizer parte de um planejamento, que de boca para fora, ou da boca para fora, a pessoa está com boas intenções, mas no espírito ela quer te julgar no buraco você cairá. Por isso é que é necessário termos planos e apresentarmos para o Senhor. Mas no seu espírito, na verdade, algumas pessoas, elas querem ganhar vantagens. Por isso que o Senhor olha o espírito, ele vê dentro qual é a intenção do seu plano. Qual a intenção do seu plano? É ganhar? É ter vantagem sobre as outras pessoas? É um plano Babel? Querer comandar sobre outros? Qual é a intenção dos seus planos? Por isso que o Senhor analisa o espírito. Os planos que você fizer, no verso 2, mostram que eles deverão ser consagrados ao Senhor. O que são planos consagrados? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui, no verso 3, está mostrando qual é a fórmula do sucesso. Os seus planos serão bem-sucedidos se você consagrá-los ao Senhor. Isto aqui muitas pessoas não fazem. Elas fazem os planos, mas não apresentam ele para o Senhor. O modo de consagrar é exatamente trazermos ele aqui, no fim do ano. E será vamos orar pelos planos. Então, o sucesso do seu plano está em consagrá-lo ao Senhor. O que é consagrar? Tornar o seu plano sagrado. Você, nesta hora, você está fazendo um processo inclusivo. O momento que Deus entra no seu plano é quando você consagra-o. A partir daí, aí é o Senhor trabalhando, porque você consagrou, você apresentou para o Senhor os planos. Então faça planos, mas consagre-o ao Senhor. É necessário você consagrar os planos ao Senhor. Depois, no verso 4, mostra que o plano tem que ter propósito. O Senhor faz tudo com o quê? Com um propósito. Até os ímpios para os dias do castigo. Até a calamidade prevista por Deus tem um propósito. Com propósito. Com objetivo. Depois que você consagrou, o que vier a acontecer dali para frente, saiba, tem um propósito. Tem um objetivo. Por quê? Porque foi consagrado. Por isso aqui o Senhor é extremista em falar de calamidade com os ímpios. Ele fala assim, até a desgraça, o problema que vai acontecer com os ímpios, tem um objetivo. Então, por que isso o Senhor mostra dessa maneira? Porque na medida que o seu plano for sendo executado, vai haver ou vai acontecer calamidades, porque o tempo é de Deus. Vai acontecer desfechos, vai acontecer problemas, mas saiba, se foi consagrado, tem um propósito. Esse é o ponto.
Isso é fundamental nós entendermos, porque a partir do momento que você entende isso, você para de reclamar sobre os problemas ou as adversidades que acontecem no seu dia a dia. Jó sabia disso, por isso que ele olha e vem as calamidades, ele fala: o Senhor deu, o Senhor tirou, o Senhor sabe, o Senhor tem consciência. Esse é o ponto. Com propósito, com objetivo. Então não faça planos sem propósito, e saiba que independente de qualquer coisa, é propósito de Deus para que aquela situação aconteça, desde quando você tenha consagrado os planos. E se é um plano consagrado e com objetivo, não pode ter orgulho. Sem orgulho. O verso 5 diz assim: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Então, quando você planejar, não queira ser orgulhoso, não queira planejar para demonstrar para as pessoas que eu consigo. Não é isso que o Senhor quer, porque se você fizer dessa maneira, a punição vem. É certo o que Deus diz: sem dúvida serão punidos. Muitas pessoas começam bem, mas na medida que alcançam o ponto ideal, aí perde. A primeira manifestação da glória de Deus se perde. Aí fica orgulhoso. Lembra lá daquele rei que recebeu o Espírito Santo e a glória de Deus tomou conta dele. Está na Bíblia. Aí quando a glória de Deus tomou conta dele, ele ficou orgulhoso. Aí foi comido por vermes. Então quando o Senhor te der vitória, na medida que Ele for te dando vitória, abrace isso. E se você tiver que se orgulhar, orgulhe-se no Senhor. Tenha isso na sua mente. Depois, no verso 6, diz assim que o seu plano tem que ser com temor. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Para evitar que algo de ruim aconteça aos seus planos, é necessário haver temor. Você precisa de temer ao Senhor. O que é temer? É respeitar o Senhor, é saber, é consultar ao Senhor para que as coisas sejam feitas do modo certo. Por isso é que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para você decidir as coisas certas, para você ser sábio, é necessário você ir no Senhor, consultar o Senhor. Aí a sabedoria vai vir para você. O Senhor vai começar a te mostrar o poder da decisão. Então a essência no planejamento é você temer ao Senhor. Este ano, planeje, mas tema ao Senhor, consulte ao Senhor. Vê aqui a oração pelas causas, apresente as suas causas ao Senhor. Peça ao Senhor para resolver os seus problemas. Respeite o Senhor. Seja temente. Temor quer dizer respeito. Respeitar é apresentar, é sujeitar, é saber que aquela pessoa quer o seu bem. Depois, no verso 7, em paz. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Quem é o seu inimigo? Semana passada o Senhor me deu uma visão sobre quem é o nosso inimigo. Ele me mostrou claramente. E não é igual alguns pastores dizem que o inimigo é a sua esposa ou é o seu marido. Nada disso. Ele não é o seu adversário, ele é o seu parceiro. O seu inimigo é a pessoa que não quer ver a sua vitória.
Tenha isso na sua cabeça. Quando você estiver executando os planos e as pessoas não estarem validando ele, e você apresentou esse plano para o Senhor, atine a sua antena. Às vezes tem inimigo que trabalha com você. Por isso é que a Bíblia diz para você não sair contando tudo para as pessoas. Certas coisas que você estiver fazendo, faça calado, faça tranquilo. A minha mãe, com esses 89 anos dela, ela executa muitas coisas calada. Depois que ela faz, a gente fica sabendo. E assim nós aprendemos. Então, às vezes a sua intenção deve ser guardada para você, por causa do seu inimigo. E às vezes o seu inimigo está na sua casa, porque é contra a sua vitória. Todos que são contra a sua vitória são os seus inimigos. É o seu adversário. Aí eles vão contra você, se você revelar. Mas se eles forem contra você, e o plano estiver consagrado ao Senhor, com propósito, com temor, e você não está orgulhoso, certamente o Senhor vai preparar uma mesa na presença deles, para eles verem a sua vitória. Todos que foram contra mim caíram no buraco, não porque eu julguei, e não porque caíram literalmente, mas viram que a vitória veio. Então, em paz. Por isso é que a Bíblia diz para você orar pelos seus inimigos, porque se você amaldiçoá-los, eles morrerão, aí eles não verão a sua vitória. Então, quando as pessoas forem contra você, ore por elas, tenha consciência que o Senhor quer fazer a obra em você, tenha isso, saiba que o seu plano tem que ser em paz, em paz. Outra coisa, com justiça. O verso 8, é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Pouco com retidão do que muito com injustiça. Então o seu plano tem que ser com justiça. Nem tudo que você planejar você vai alcançar imediatamente. Isso eu aprendi há muitos anos com o Senhor. Olha, sabe esse ano de 2022? Eu vou estar colhendo frutos de um planejamento que eu fiz há 5 anos atrás. 5 anos. E ponha isso na sua cabeça. A média de resultado sempre será 5 anos. Então, no ano, às vezes o que você planejar, você vai alcançar pouco, mas o pouco que você alcançar tem que ser com justiça. Aonde que as pessoas trocam os pés pelas mãos? Porque elas querem alcançar muito rápido e cometem atos de injustiça. É necessário que o que você fizer seja feito de modo justo, não prejudique ninguém. Se tiver que prejudicar, abandone, não faça. Aí a justiça do Senhor vai impeirar sobre você e sobre os seus planos. Então, ponto fundamental, qualquer coisa que você alcançar tem que ser com justiça. Muitas vezes o Senhor vai ser como aquelas árvores, né, Emerson, que tem lá na fazenda, árvores temporonas, que dá poucos frutos, mas ele te dá o sinal, vai nascer. Quando alcançar o ponto, vai estar carregado. Por quê? Por causa da justiça. Então, às vezes você vai colher pouco, mas você colherá com justiça. E depois do tempo de Deus, porque Deus é que tem o tempo na sua mente, no seu coração, aí vai acontecer aquilo que você esperava. Por isso é que a Bíblia diz: eu é que tenho os pensamentos ao vosso respeito, para dar o fim que você deseja. São pensamentos de paz. Então leve a sua vida dessa maneira. E para concluirmos,
que é o último versículo, ó, por isso que estão todos amarrados, ó, ao verso 9, é tudo que nós falamos. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então você planeja conforme determinação do Senhor. Tenha uma vida de planejamento, e que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém?